Olá, crianças! A história de hoje se chama O Vinho Acabou. O verso para decorar está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, e diz que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. A mensagem é: quando servimos a outras pessoas, fazemos amigos para Deus. Você já foi a um casamento? De que você se lembra? Das roupas belas? Das pessoas simpáticas? Das flores? Da maravilhosa música, do suco e alimento gostoso? Você se sentiu alegre? Jesus também gostava de ir a casamentos. Os convidados do casamento enchiam a casa em Caná da Galileia. As pessoas superlotavam o pátio. O ar se enchia de alegres vozes, música e risos. Era uma tarde muito agradável. Maria olhava em volta, apreciando a cena. Quão contentes pareciam seus amigos, os pais do noivo. Enquanto Maria observava seus amigos, um servo preocupado correu ao seu encontro. Ele se inclinou e sussurrou aos seus ouvidos: O vinho acabou. O sorriso de Maria desapareceu e sua testa se enrugou de preocupação. Ela olhou rapidamente em volta. Os grandes recipientes que deveriam conter grande quantidade de suco estavam vazios. A falta de suco de uva acabaria rapidamente com a festa. Os convidados teriam que voltar para casa. Maria sentiu um peso no coração. Ela sabia que desapontamento e desonra sobreviriam à família do noivo. Além disso, ela ajudara nos preparativos para a festa. Maria se sentiu responsável, mas o que poderia fazer? O mercado ficava fechado à noite. Não havia nenhum lugar em que se pudesse comprar suco. Não havia nada que pudesse fazer. Ou havia? Então, Maria se lembrou de uma saída perfeita para resolver o problema. A saída se chamava Jesus. Ele e seus discípulos também haviam sido convidados para a festa do casamento. Então, Maria correu para Jesus. Eles não têm mais vinho! Jesus compreendeu a seriedade da situação. Mas o que poderia ele fazer? Querida mulher, por que está tentando fazer com que eu me envolva nisso? A minha hora ainda não chegou. Maria se sentiu desesperada. Havia uma urgente necessidade. Jesus poderia ajudar, tinha certeza que sim. Empurrando os servos para frente, ordenou-lhes: façam tudo o que ele disser. Jesus olhou em volta e viu ali perto 6 grandes potes de pedra. Cada pote podia conter entre 80 a 120 litros de água. Então Jesus ordenou aos servos: Encham os potes com água. Os servos se apressaram em obedecer. Logo, tinham enchido 6 potes até transbordarem. E Jesus orientou: Agora, tirem um pouco de água e a leve ao encarregado da festa. Assim, os servos encheram uma jarra. Enquanto faziam isso, perceberam algo estranho. Aquilo não parecia água. Tinha cheiro de outra coisa. Rapidamente, levaram a jarra ao encarregado da festa e encheram seu copo. O encarregado não sabia o que havia acontecido. Ele apenas levou o copo à boca e bebeu. Sorrindo, chamou o noivo e disse: Todos servem o melhor vinho primeiro, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Seus discípulos viram o que aconteceu quando Jesus serviu a outras pessoas. Decidiram mais do que nunca confiar nele. Eles se tornariam seus mais íntimos amigos. Quando servimos a outras pessoas, fazemos amigos para Jesus. A pesca. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 4, verso 19. E diz: Disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A mensagem é: eu sigo a Jesus e falo sobre ele com outras pessoas. Você já pescou algum peixe? Ou observou alguém pescando? Muito tempo atrás, 4 homens aprenderam sobre uma nova modalidade de pesca. O sol estava nascendo sobre as montanhas ao oriente do lago de Genezaré. Pedro e seu irmão André tinham passado a noite inteira pescando e não conseguiram pegar nenhum peixe. Vamos embora! Eles puxaram as redes e se dirigiram para a praia.
Ao chegarem à praia, viram ali um grande grupo de pessoas em volta de Jesus. E visto que as pessoas se aglomeravam cada vez mais perto, Jesus entrou no barco de Pedro e pediu para ele que o empurrassem para a água. Jesus se sentou no barco e continuou a falar à multidão que estava na praia. Ele disse às pessoas que poderiam estar no reino de Deus se elas crescem nele. Quando terminou de falar, Jesus se voltou para Pedro e disse: Lancem as redes para pescar. André ficou surpreso. O sol já ia alto lá no céu. Ninguém pescava no calor do dia. Sabe por quê? Porque os peixes permaneciam longe da superfície, em águas mais profundas e frias. Trabalhamos a noite inteira sem pescar nada. Mas se o Senhor quiser que a gente pesque, então pescaremos. Pedro e André atiraram a grande rede para longe do barco. Ela mal tinha tocado a água quando, de repente, ela se encheu de peixes. A rede estava tão pesada por causa dos peixes que o barco começou a se inclinar. Socorro, estamos afundando! Tiago e João se apressaram a ajudá-los. Puxar a pesada rede era um trabalho difícil. Tiago e João puseram a metade dos peixes em seu próprio barco. Ambos os barcos ficaram tão cheios que eles quase não conseguiram voltar para a praia. Se vocês me seguirem, eu os farei pescadores de homens. Jesus queria dizer que eles falariam às pessoas a respeito dele. Os 4 pescadores olharam para os seus barcos. Nunca antes eles tinham pescado tantos peixes de uma única vez. Na verdade, aquele tinha sido um grande milagre. E o homem que tinha realizado aquele grande milagre queria que eles o seguissem. Pedro se lembrou das pessoas que tinham seguido Jesus até a praia do lago. Pensou em suas redes e então no barco cheio que quase afundou. Ele decidiu seguir Jesus. E assim fizeram também André, Tiago e João. Eles deixaram a maior pesca que já tinham visto. Deixaram tudo para trás e colocaram Jesus em primeiro lugar na sua vida. E enquanto viveram, falaram sobre ele para muitas pessoas. Nós também seguimos Jesus quando o colocamos em primeiro lugar em nossa vida e falamos sobre ele aos outros. Ele nos guiará àqueles que precisam saber sobre ele e nos ajudará a sermos pescadores de homens. Agora eu vejo. O verso para decorar está no livro de São João, capítulo 9, verso 25, e diz: Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. A mensagem é: servimos a Deus quando falamos aos outros acerca de tudo quanto Ele nos tem feito. Quando uma coisa maravilhosa lhe acontece, a quem você vai contar? Muito tempo atrás, algo maravilhoso aconteceu a um cego. A quem você imagina que ele contou o que aconteceu? Certo dia, Jesus viu um jovem que havia nascido cego. O jovem se sentava junto à estrada, pedindo que as pessoas lhe dessem um dinheirinho. Jesus, porém, não lhe deu nenhum dinheiro. Ele lhe deu alguma coisa muito melhor. Jesus cuspiu na terra, fez um pouquinho de barro com a saliva e colocou o barro sobre os olhos do cego. E então ordenou: Vá e se lave no tanque de Siloé. Assim, o cego foi ao tanque e se lavou. Uma coisa maravilhosa aconteceu. Tão logo o barro foi lavado dos olhos, ele pôde ver. Você pode imaginar a alegria dele? Imagine também a surpresa da família quando ele chegou em casa. Ele parecia uma pessoa diferente. De fato, os vizinhos não estavam certos de que fosse o mesmo homem e questionavam: Este é o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Sim, é ele mesmo. Não, apenas se parece com ele. O moço não podia esperar mais para contar o que Jesus fizera por ele. Sim, eu era cego. Nasci cego e nunca pude ver. Até hoje. O homem chamado Jesus veio, fez barro e colocou em meus olhos. Ele me disse que eu fosse ao tanque de Siloé e lavasse os olhos. Assim eu fui ao tanque e tirei o barro. Então eu pude ver. Alguns vizinhos levaram o moço que havia sido cego aos dirigentes judeus. Mas os dirigentes não queriam crer que Jesus o havia curado da cegueira.
Eles não queriam que ninguém dissesse que Jesus o tinha feito enxergar. Por isso, eles mandaram chamar os pais do moço. Este é o filho de vocês? É aquele que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora pode enxergar? Os pais do moço ficaram com muito medo dos dirigentes judeus e não quiseram responder como é que o rapaz enxergava agora, mas disseram: Este é o nosso filho e sabemos que nasceu cego. Mas como pode enxergar? Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Pergunte a ele. Ele falará por si mesmo. O moço, porém, não ficou com medo dos dirigentes. Estava muito agradecido pelo bem que Jesus lhe havia feito e não ficaria calado jamais. Contou aos dirigentes sobre o barro e como se lavara no tanque de Siloé, mas eles os expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube que os dirigentes expulsaram o moço da sinagoga, ele foi procurá-lo. Pela primeira vez, o moço viu aquele que o havia curado. Viu o sorriso de Jesus e sorriu para ele também. Depois, o moço se ajoelhou diante de Jesus e lhe agradeceu por tê-lo curado. Ele jamais esqueceria aquele dia e nunca mais pararia de contar às pessoas sobre a coisa maravilhosa que Jesus havia feito por ele. Ajudando os que estavam com fome. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 14, verso 16, e diz: Deem-lhes vocês algo para comer. A mensagem é: sirvo a Deus quando ajudo a satisfazer as necessidades de outros. Júlia e Marina estavam brincando quase a manhã toda e estavam se divertindo tanto que esqueceram que estava na hora do almoço. Mas a mamãe sabia que era hora de comer e as chamou de dentro da cozinha. Ela sabia o que era bom para elas. Você já esteve tão feliz com o que estava fazendo que se esqueceu de comer? Nossa história é sobre mais de 5.000 pessoas que estavam com fome. Vamos descobrir o que aconteceu com elas? Jesus realizou um de seus grandes milagres com o lanche de um menino. Uma grande multidão se reuniu para ouvir Jesus e vê-lo curar os doentes. Ele pregou durante muitas horas, compartilhando o amor de Deus com as pessoas. A manhã passou depressa e chegou o meio-dia e não demoraria muito para o dia terminar. Mas Jesus continuava falando e o estômago de muita gente já estava roncando de fome. Os discípulos também estavam cansados e com fome. Jesus, mande as pessoas para casa. Não temos comida aqui. Elas podem voltar amanhã. Jesus também estava cansado e com fome, mas ele tinha muita coisa para falar com o povo. Havia ainda muitas pessoas doentes que precisavam ser curadas. Deem vocês a elas algo para comer. Os discípulos olharam para a grande multidão. Havia mais pessoas do que eles podiam contar. É preciso o salário de 8 meses de trabalho para comprar comida suficiente para todo mundo. André encontrou um menino que queria partilhar o seu alimento com Jesus. Ele tinha levado 2 peixinhos e 5 pãezinhos de lanche. Aquilo era justamente o que Jesus precisava. Ele abençoou o lanche do menino e os discípulos começaram a reparti-lo. O menino partilhou seu lanche com mais de 5.000 pessoas. Homens, mulheres, crianças. E depois de todos se alimentarem, os discípulos recolheram 12 cestos de sobra de alimento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Se o lanche de um menino pôde alimentar mais de 5.000 pessoas, o que Jesus pode fazer com alguma coisa sua? Se você usar o que Jesus tem dado para você para ajudar outras pessoas em necessidade, Ele fará com que aquilo renda muito. Você serve a Jesus quando ajuda alguém em necessidade. Amigos encontram um jeito. O verso para decorar está no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 10, e diz:
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A mensagem é: desejo levar outros a Jesus. Você conhece alguém que tem uma doença muito séria? E se essa pessoa precisasse ir ao médico, subiria ao telhado do hospital para conseguir uma consulta? Os amigos de um certo doente fizeram mais ou menos assim. Se em certa ocasião você tivesse ido a Cafarnaum, provavelmente teria ouvido a aclamação: Jesus está na cidade! Jesus está na cidade! Uma multidão apressou-se para a casa em que Jesus estava curando e ensinando. E que quantidade de pessoas estava ali! Não tinha lugar na casa para tanta gente. E todo tipo de gente estava ali dentro da casa com Jesus. Fariseus, mestres da lei, pessoas comuns e muitos doentes. Um homem da cidade estava muito doente, quase à morte. Como ele queria encontrar-se com Jesus, mas tinha um probleminha. Ele era paralítico. Como ele ia poder ir até Jesus? Ele não podia se mover. Tudo que ele fazia era ficar deitado em sua cama, pensando em quão pecador e quão doente ele era. Se tão somente ele pudesse se encontrar com Jesus, ele sabia que Jesus perdoaria os seus pecados e o curaria. O paralítico tinha sorte, pelo menos. Ele tinha 4 bons amigos que ficaram felizes em poder carregá-lo até onde estava Jesus. Cada um deles tomou uma ponta da esteira em que o paralítico estava, e assim o carregaram. Quando, porém, encontraram a casa em que Jesus se encontrava, perceberam que não podiam chegar até a presença de Jesus. Tinha gente por todos os lados. Ninguém os deixava atravessar a multidão. Estavam tão perto de Jesus e ainda tão longe. O doente ficou triste por não poder ver Jesus, apesar do que tinha sido feito para chegar até ali. Que eles poderiam fazer então? Teria que haver um jeito de atravessar aquela multidão. Seus amigos o levaram para cima do telhado da casa. Que estranho, né? Entrar na casa pelo telhado? Não foi fácil. Você sabe o que os 4 amigos fizeram a seguir? Eles fizeram um buraco no telhado, grande o bastante para o seu amigo doente e a sua esteira atravessarem. Então, com cordas, desceram devagarinho o doente em sua esteira e o homem acabou aterrissando bem na frente de Jesus. O olhar de Jesus era tão bondoso. Ele disse ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados. Estou perdoado! Estou perdoado! Os fariseus e mestres da lei não ficaram nada felizes com o que ouviram. Pensaram consigo mesmos: como que Jesus se atreve a perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus leu os pensamentos deles e disse para eles energicamente: Por que vocês estão pensando essas coisas? As pessoas precisam ser ajudadas. O que é mais fácil, dizer seus pecados estão perdoados ou dizer que está curado? Vocês logo saberão que eu posso perdoar pecados sobre a terra. Então Jesus se voltou para o homem paralítico e disse: Levante-se, pegue sua esteira e vá para casa. De repente, o homem pôde movimentar as pernas e os braços. Ele estava inteiramente curado. Ele se levantou, enrolou sua esteira, tomou-a, saiu da sala e se dirigiu para sua casa. Dessa vez, a multidão o deixou passar. Todos estavam maravilhados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Os 4 amigos ficaram realmente felizes por terem levado seu amigo a Jesus. E você, quer levar alguém a Jesus também? Celebrando a cura. O verso para decorar está em Mateus 25:36 e diz assim: Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. A mensagem é: servimos a Deus quando ajudamos aqueles que estão doentes. Você já ficou com febre alta? Lembra-se de como a febre o deixava pegando fogo e se sentindo doente? Muito tempo atrás, Jesus ajudou alguém que estava com febre muito alta.
Jesus se sentia cansado, havia tido um dia muito atarefado ensinando as pessoas e queria descansar. Pedro era um dos ajudantes especiais de Jesus e seu lar ficava perto dali. Por isso, Jesus se dirigiu à casa de Pedro para descansar. Ele pensava que poderia tirar uma pequena soneca. Mas havia um problema na casa de Pedro. A sogra dele, mãe de sua esposa, estava doente. Ela estava com febre alta e não havia remédio que a curasse. A família de Pedro estava preocupada com ela. Jesus viu como a sogra de Pedro se encontrava. Ele se inclinou sobre a mulher e ordenou à febre que a deixasse. E assim aconteceu. Imediatamente, ela se levantou e preparou um alimento para Jesus e para os seus ajudantes. Aquela foi uma notícia maravilhosa. Alguém que visitava Pedro podia curar os doentes. Alguém contou isso ao vizinho, que contou a outro alguém, e esse levou a notícia para frente e para frente. Logo, todas as pessoas da cidade sabiam que Jesus havia curado a sogra de Pedro. Não demorou muito e as pessoas estavam se aglomerando junto à casa de Pedro. Alguns estavam doentes, outros levavam amigos ou parentes que estavam doentes também. Alguns andavam sozinhos, outros vinham carregados por amigos. Cada vez mais pessoas chegavam. Parecia que o movimento jamais pararia. Jesus amava cada uma daquelas pessoas. Ele se sentia triste por ver tantas pessoas sofrendo. Desejava curar todas elas. E assim, hora após hora, até tarde da noite, ele as curava. Não parou para descansar até que a última pessoa fosse curada. Que dia longo e emocionante tinha sido aquele. Jesus estava cansado, mas estava feliz. Estava feliz por ter ajudado tantas pessoas doentes. Jesus deseja que você também ajude as pessoas que estão doentes. Como você pode fazer isso? Você pode sorrir, você pode cantar um cântico alegre, pode dar à pessoa doente um copo de água fresquinha, mas, acima de tudo, você pode orar e pedir que Jesus ajude a pessoa a se sentir melhor. Jesus sempre ouvirá a sua oração. Levante-se, menina. O verso para decorar está em 3 João, verso 2. Oro para que você tenha boa saúde. A mensagem é: servimos a Deus quando oramos pelos doentes. Como você se sente quando alguém que você ama está doente? O que é que você faz? Jairo era um homem muito importante. Ele tinha um trabalho de responsabilidade na sinagoga, mas nada disso importava, nada ajudava. Sua filha estava doente e tudo o que era feito não estava dando resultado. Jairo, porém, sabia que havia uma pessoa que poderia ajudá-lo. Ele ouvira falar acerca dos milagres de Jesus. Ouvira dizer que Jesus curava as pessoas. Por isso, Jairo resolveu procurar Jesus. Jairo encontrou Jesus em meio a uma multidão junto à casa de Levi e Mateus. Ele forçou o caminho até onde Jesus se encontrava e caiu-lhe aos pés. Minha filha está morrendo. Por favor, coloque suas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Antes de chegar lá, um homem correu na direção deles por entre a multidão. Não incomode mais a Jesus, sua filha morreu. Mas Jesus não deu nenhuma atenção. Não tenha medo. Tão somente creia. Quando chegaram à casa de Jairo, pessoas choravam e pranteavam em voz alta. Jesus mandou todos para fora. Apenas Jairo, sua esposa e 3 dos auxiliares de Jesus tiveram permissão para entrar na casa com Jesus. A menina estava deitada em sua cama, tinha os olhos fechados. Estava muito quieta. Jesus tomou-lhe a mão e disse: Menina, me escute, levante-se. E Jesus disse: Deem a ela alguma coisa para comer. Jairo e a esposa ficaram muito felizes. Jesus havia atendido ao pedido de Jairo por ajuda. Ele se dirigira à casa de Jairo, embora todos dissessem que já era tarde demais. Então a menina viveu novamente. Eles estavam muito contentes por terem pedido a ajuda de Jesus. Estavam muito felizes porque ele atendera.
estavam emocionados em ter novamente sua filhinha viva e curada. Jesus amava aquela meninazinha. Ele amava os pais dela e ficou contente em atendê-los. Jesus também ama você. Ele sempre ouve quando você fala com ele em oração. A grande tempestade. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 118, verso 6, e diz: O Senhor está comigo, não temerei. A mensagem é: podemos ajudar os outros a se sentirem seguros. Alguma vez você já se sentiu com muito medo? Quem sabe quando viu algum cachorro bem grandão se aproximando? Ou quando não conseguia encontrar seus pais no supermercado? Todos nós temos medo uma vez ou outra. Quem ajuda você a se sentir seguro? Jesus esteve contando histórias e ajudando pessoas o dia todo. Pessoas tristes ficavam felizes de novo. Doentes ficavam curados. Elas queriam muito ficar com Jesus, mas estavam ficando tarde. Mais devagarzinho, elas começaram a arrumar suas coisas e ir embora. Tinha sido um dia muito cheio e todos estavam cansados. Jesus e seus discípulos entraram num barco. Vamos atravessar para o outro lado do lago. Assim, poderemos descansar. Um vento suave empurrava o barco. As ondas faziam o barco balançar de um lado para o outro. Ai, Jesus bocejou e encostou-se numa pilha de redes de pesca. E acabou pegando no sono. O sol desapareceu e logo ficou tudo escuro. Os discípulos gostavam de sair para pescar à noite. Gostavam do vento fresco e de conversar enquanto o barco ia pelas águas. De repente, o vento começou a soprar mais forte. Era uma tempestade. O vento formava grandes ondas que batiam no barco. E o vento foi ficando cada vez mais forte. Era difícil pilotar o barco. Os discípulos ficaram com medo. Eles sabiam que a tempestade podia fazer com que o barco virasse. Os relâmpagos faiscavam e clareavam o céu. E eles podiam ver Jesus ali dormindo. Jesus, Jesus, salve a gente! Imediatamente, Jesus se sentou. Sentiu as ondas batendo contra o barco. Viu que os discípulos estavam assustados e se levantou. Calma, fique quieto. E logo o forte vento se acalmou e o mar ficou quieto. As ondas não batiam mais contra o barco. A noite ficou silenciosa e calma de novo. Por que vocês estão com medo? Vocês não precisam ter medo. Eu estou com vocês. Os discípulos sabiam que estavam seguros porque Jesus estava com eles. Quando você estiver com medo, também pode pedir a Jesus que ajude você, assim como ele fez com os discípulos. Pode ser que alguma vez você encontre alguém com medo, e então você poderá ajudar essa pessoa. Talvez você possa abraçá-la ou pegar a sua mão. Assim, você também dirá aos outros que Jesus pode ajudá-los também. Da tristeza para a alegria. O verso para decorar está no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 13, e diz: Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. A mensagem é: Jesus nos concede gratuitamente seu amor e graça. Certo dia, Jaime descobriu uma máquina automática que lhe dava um doce sem que ele colocasse qualquer moeda nela. Uma maravilha! Até o pai dele descobrir o que estava acontecendo e fazê-lo devolver o doce ao gerente da loja. Todos nós gostamos de alguma coisa boa pela qual não precisamos pagar. Bem, você sabe que Jesus nos concede gratuitamente seu amor e graça? E isso é muito melhor do que qualquer doce.
Jesus e seus amigos conversavam e sorriam ao caminharem por uma estrada poeirenta, a pequena cidade montanhesa de Naim. A estrada era acidentada e perigosa. Em alguns lugares, ao subir em direção da cidade, havia muita pedra. Ao longo do caminho, Jesus vinha falando às pessoas sobre o amor de Deus para com elas. Ele havia curado os doentes que encontraram em seu caminho. Perto de Naim, o grupo alegre parou de repente. Todos ficaram silenciosos diante de um cortejo triste que deixava o portão da cidade. Um ar de tristeza irrompeu no rosto de Jesus. Enquanto a procissão se aproximava, Jesus e seus amigos souberam que uma viúva perdera seu único filho. Jesus viu o coração quebrantado da mulher. Seu próprio coração se encheu de tristeza ao ver aquela mãe sofrendo tanto. Ele sentiu a tristeza e o desespero dela enquanto ela chorava pelo filho. Jesus sabia que o marido dela morrera algum tempo antes. O filho tinha sido o único a cuidar dela desde que o pai morrera. A mulher prosseguia, chorando, e não percebeu a presença de Jesus. Ele se aproximou dela e lhe falou bondosamente. Não chore. Então, Jesus se voltou para o esquife aberto no qual estava o filho dela. Os homens que levavam o esquife pararam ao Jesus colocar a mão nele. Todos esperaram para ver o que aconteceria. Os amigos de Jesus reuniram-se em volta. Os que acompanhavam em silêncio o cortejo fúnebre pararam. O que Jesus faria, imaginavam eles? Jesus olhou para o corpo sem vida e em alta voz disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. A voz forte de Jesus alcançou a multidão. De repente, o filho da viúva sentou-se e começou a falar. Jesus o pegou pela mão e o levantou. Depois, entregou o rapaz à mãe dele. A mulher e o filho se abraçaram fortemente e as lágrimas de tristeza da mãe se transformaram em lágrimas de alegria. Os que observavam a cena ficaram maravilhados. Começaram a louvar a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. As boas novas sobre Jesus interrompeu o funeral e se espalhou para longe. As pessoas nunca haviam ouvido sobre tal acontecimento. Era a primeira vez, enquanto esteve na terra, que Jesus ressuscitara alguém. Mas os que estavam ali e viram o que havia acontecido, rapidamente espalharam a notícia para outras pessoas. Jesus nos ama da mesma forma como amou a viúva e seu filho. Ela não pedirá ajuda a Jesus? Ele viu suas lágrimas e sua tristeza e ficou com pena dela. Seu amor e preocupação pelo sofrimento dela o levou a realizar esse milagre. Jesus realmente transformou a tristeza dela em alegria. Jesus também transforma a nossa tristeza em alegria. Ele ama cada um de nós e deseja que sejamos felizes. Ele transformará muitas tristezas em alegria quando vier novamente. E nessa ocasião, ele ressuscitará aqueles que estiverem na sepultura e lhe deram o coração antes de morrer. Que dia de alegria será aquele! Mães e pais, meninos e meninas estarão novamente juntos para viver com Jesus para sempre. Finalmente curada. O verso para decorar está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, verso 8, e diz: agradeçam a Deus o Senhor. A mensagem é: adoramos a Deus porque Ele cuida de nós. Você já ficou doente por um dia inteiro? Por 2 ou por 3 dias? A mulher da história de hoje estava doente por muito tempo, 12 anos. Jesus e seus discípulos tinham atravessado o mar da Galileia em um barco. Havia uma grande multidão esperando por ele. As pessoas se aglomeravam em volta de Jesus e ele mal podia se mexer. Mais do que qualquer outra pessoa, havia uma mulher que queria vê-lo.
Ela estava doente há muito tempo. Durante 12 anos, ela tinha ido de um médico a outro, mas ninguém conseguiu ajudá-la a se curar. Então, ela ouviu falar de Jesus e como ele curava os doentes. Ela tinha que vê-lo, sabia que Jesus podia curá-la. Lá estava Jesus, no meio da multidão, mas ela era tão pequena e a multidão empurrava muito. Mas então surgiu uma chance. Jesus estava passando pertinho dela. Era sua oportunidade. Ela estendeu sua mão e tocou a pontinha da roupa de Jesus. Imediatamente, ela sentiu que tinha sido curada. Pela primeira vez em 12 anos, ela se sentiu muito bem e percebeu que não estava mais doente. Mas então, Jesus parou e perguntou: Quem me tocou? Pedro, um amigo especial de Jesus, achou a pergunta muito estranha. Há muita gente aqui esbarrando no Senhor. Mas Jesus sabia que alguém especial tinha lhe tocado. Saiu poder de cura de mim. A multidão ficou em silêncio. As pessoas olhavam em volta. Foi você? Ou você? Então, assustada, a mulher se jogou aos pés de Jesus. Ela disse que tinha lhe tocado e que tinha sido curada. E agradeceu a Jesus porque ele a havia curado. Então Jesus sorriu para ela e disse: Estou muito feliz. Você está curada porque acreditou que eu poderia curá-la. Vá em paz. Então, a mulher soube que tinha sido curada porque creu em Jesus. Você pode imaginar o quanto ela ficou feliz? Ela adorou a Jesus porque ele a curou e sentiu um grande amor por ele. Jesus realmente a amava e era o seu amigo. Jesus também quer ser nosso amigo todos os dias. A pesca. O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 4, verso 19, e diz: Disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A mensagem é: eu sigo a Jesus e falo sobre ele com outras pessoas. Você já pescou algum peixe? Ou observou alguém pescando? Muito tempo atrás, 4 homens aprenderam sobre uma nova modalidade de pesca. O sol estava nascendo sobre as montanhas ao oriente do lago de Genezaré. Pedro e seu irmão André tinham passado a noite inteira pescando e não conseguiram pegar nenhum peixe. Vamos embora! Eles puxaram as redes e se dirigiram para a praia. Ao chegarem à praia, viram ali um grande grupo de pessoas em volta de Jesus. E visto que as pessoas se aglomeravam cada vez mais perto, Jesus entrou no barco de Pedro e pediu para ele que o empurrassem para a água. Jesus se sentou no barco e continuou a falar à multidão que estava na praia. Ele disse às pessoas que poderiam estar no reino de Deus se elas crescem nele. Quando terminou de falar, Jesus se voltou para Pedro e disse: Lancem as redes para pescar. André ficou surpreso. O sol já ia alto lá no céu. Ninguém pescava no calor do dia. Sabe por quê? Porque os peixes permaneciam longe da superfície, em águas mais profundas e frias. Trabalhamos a noite inteira sem pescar nada. Mas se o Senhor quiser que a gente pesque, então pescaremos. Pedro e André atiraram a grande rede para longe do barco. Ela mal tinha tocado a água quando, de repente, ela se encheu de peixes. A rede estava tão pesada por causa dos peixes que o barco começou a se inclinar. Socorro, estamos afundando! Tiago e João se apressaram a ajudá-los. Puxar a pesada rede era um trabalho difícil. Tiago e João puseram a metade dos peixes em seu próprio barco. Ambos os barcos ficaram tão cheios que eles quase não conseguiram voltar para a praia. Se vocês me seguirem, eu os farei pescadores de homens. Jesus queria dizer que eles falariam às pessoas a respeito dele. Os 4 pescadores olharam para os seus barcos.
Nunca antes eles tinham pescado tantos peixes de uma única vez. Na verdade, aquele tinha sido um grande milagre. E o homem que tinha realizado aquele grande milagre queria que eles o seguissem. Pedro se lembrou das pessoas que tinham seguido Jesus até a praia do lago. Pensou em suas redes e então no barco cheio que quase afundou. Ele decidiu seguir Jesus. E assim fizeram também André, Tiago e João. Eles deixaram a maior pesca que já tinham visto. Deixaram tudo para trás e colocaram Jesus em primeiro lugar na sua vida. E enquanto viveram, falaram sobre ele para muitas pessoas. Nós também seguimos Jesus quando o colocamos em primeiro lugar em nossa vida e falamos sobre ele aos outros. Ele nos guiará àqueles que precisam saber sobre ele e nos ajudará a sermos pescadores de homens. O homem que agradeceu. O verso para decorar está no livro dos Salmos, capítulo 30, verso 12, e diz: Meu Deus, eu te darei graças para sempre. A mensagem é: adoramos a Deus quando agradecemos a Ele. Você já deu alguma coisa a alguém que não lhe agradeceu depois? Como você se sentiu? Há muito tempo, Jesus curou alguns homens. Vamos ver o que eles fizeram. Jesus e seus discípulos caminhavam por uma estrada em direção a Jerusalém. No caminho, chegaram a uma pequena vila e 10 homens olhavam à distância. Jesus, mestre, tenha piedade de nós! Jesus sabia que eles tinham uma doença chamada lepra. As pessoas com essa doença têm feridas no rosto, nas mãos e até nos pés. Podem tropeçar e machucar os pés e não sentirem nada. Podiam queimar o dedo e nem perceber. Mas isso não era o pior. No tempo de Jesus, os leprosos não podiam morar nas cidades com suas famílias, para não contaminá-las com a doença. As famílias tinham que sair da cidade e deixar o alimento para os leprosos em um determinado lugar e ir embora bem depressa. Se alguém se aproximasse dos leprosos, eles deveriam gritar: Imundo! Imundo! E correr em outra direção, para que a pessoa que se aproximou não ficasse doente também. Esses 10 leprosos tinham ouvido falar de Jesus, sabiam que ele tinha curado muitas pessoas e queria que ele os curasse também. Foi por isso que chamaram por ele. Jesus os amava e queria ajudá-los. Então disse: Vão e se mostrem ao sacerdote no templo. No tempo de Jesus, o sacerdote era a pessoa que decidia se alguém era leproso. Ele também era a única pessoa que podia decidir se uma pessoa estava curada. Embora os homens ainda estivessem doentes, eles fizeram exatamente o que Jesus tinha dito. Foram encontrar os sacerdotes e, enquanto estavam indo, ficaram curados. Suas feridas desapareceram e a pele ficou bonita, macia e como nova. Podiam sentir seus pés de novo e até correr. Mal podiam esperar para ver o sacerdote e poderem voltar para casa. Jesus e seus discípulos observavam os homens. De repente, um deles parou. O homem se voltou e foi em direção a Jesus. Ele estava gritando algumas palavras. Seria imundo, imundo? Não, era Deus seja louvado, Deus seja louvado. E correu para Jesus e caiu aos seus pés. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por me curar. Jesus sorriu. Ele ficou feliz porque o homem tinha sido curado. Também ficou feliz porque o homem tinha voltado para agradecer. Jesus virou-se para os discípulos e perguntou: Eram 10 homens que foram curados. Onde estão os outros 9? Jesus gosta de fazer as pessoas felizes e também gosta de ouvir os seus agradecimentos. Vamos sempre nos lembrar de agradecer a Jesus o que ele faz por nós. Seremos como este homem que voltou para agradecer.
Lázaro, venha para fora. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 11, verso 5, e diz: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. A mensagem é: Jesus sempre faz o que é melhor para nós. Alguém que você amava já ficou muito doente? Tão doente que acabou morrendo? A Bíblia conta sobre duas irmãs que não queriam que seu irmão morresse. Elas queriam que Jesus o curasse. Maria olhou assustada para sua irmã Marta. Eu queria que Jesus estivesse aqui. Ele poderia curar nosso irmão Lázaro. Maria torcia o pano molhado para tirar o excesso de água fria e colocava de novo na testa de Lázaro. Vamos mandar um recado para Jesus. Vamos pedir que ele venha aqui. Maria e Marta se sentaram na beira da cama do irmão. Tinham feito tudo o que podiam para ajudá-lo a melhorar, mas nada parecia ajudar. Logo, Lázaro morreu. Maria e Marta choraram muito. Onde está Jesus? Por que ele não veio? O mensageiro que elas enviaram finalmente encontrou Jesus e lhe contou que seu amigo Lázaro estava muito doente. Mas Jesus não se apressou em ir à casa de Lázaro. Ficou mais 2 dias na cidade ensinando o povo. Mais tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou feliz por não ter estado lá. Agora, todos terão outra oportunidade para crer em mim. Então, Jesus e seus discípulos foram para a casa de Lázaro. Quando Jesus chegou, Marta disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus respondeu bondosamente: Seu irmão vai ressuscitar e viver de novo. Onde vocês o sepultaram? Maria e Marta levaram Jesus até a caverna onde Lázaro tinha sido colocado. Uma grande pedra bloqueava a entrada. Jesus parou ali diante da sepultura e chorou. Vejam como ele o amava! De repente, Jesus disse: Tirem a pedra. Mas, Senhor, já faz 4 dias. Mas ela ordenou aos servos que tirassem a pedra mesmo assim. Jesus ficou em silêncio, olhando para o céu e orou. Pai, eu agradeço porque o Senhor me ouve, mas digo isto por causa do povo que está aqui, para que creia que o Senhor me enviou. Então, Jesus disse em voz alta: Lázaro, venha para fora. Todos suspiraram e olharam uns para os outros assustados. O que ele estava fazendo? Uma pessoa gritou: Olhe! Apontando para a caverna. Lázaro estava em pé na porta da caverna. Tinha saído de lá como Jesus ordenou. Lázaro estava vivo de novo. Tirem as roupas mortuárias dele. Maria e Marta deram um grito de alegria e correram para abraçar Lázaro. Então, choraram outra vez, mas não de tristeza, de alegria. Os discípulos olharam uns para os outros. Agora entendiam por que Jesus não tinha se apressado para curar Lázaro. Ele tinha um plano muito melhor em mente. Tinha um plano especial para mostrar ao povo que ele realmente era o Filho de Deus. Jesus também tem um plano especial para a nossa vida. Podemos confiar nele, pois ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Morta ou viva? O verso para decorar está no livro de João, capítulo 11, verso 25, e diz: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. A mensagem é: adoramos um Deus que nos dá vida eterna. Você já ficou muito, mas muito doente? Doente ao ponto de não conseguir comer nem levantar da cama e ter que ir para o hospital? Talvez o médico tenha lhe dado alguns remédios e até uma injeção. Hoje vamos aprender sobre uma garotinha que precisava muito que alguém a curasse. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos, estava doente há algum tempo. Seus pais tinham feito de tudo para que ela melhorasse, mas ela foi ficando cada vez mais fraquinha. Os pais
amam seus filhos e fazem qualquer coisa para ajudá-los a melhorar. Então, imagine como Jairo ficou angustiado ao ver que a sua única filha tinha uma doença tão grave. Ele não queria sair do lado dela. Ele chamou médicos e outras pessoas, mas ninguém podia ajudá-la. Então, Jairo pensou em Jesus. Todos falavam dos seus milagres. Esta era a última esperança de Jairo. Então ele sussurrou no ouvido da filha. Estou indo procurar ajuda. Jairo saiu de casa e foi o mais rápido que pôde até a casa de Mateus. Ele sabia que encontraria Jesus ali. Minha única filha está muito doente, pode morrer. Preciso que o Senhor venha até minha casa e coloque suas mãos sobre ela. Assim ela vai ficar boa. A fé que Jairo demonstrou agradou Jesus. No mesmo momento, ele saiu da casa e começou a seguir Jairo até a casa dele. Mas havia uma enorme multidão esperando que Jesus saísse da casa. O povo cercou Jesus enquanto ele andava. Eles se empurravam e davam cotoveladas uns nos outros para tentar abrir o caminho. De repente, Jesus parou e disse: Quem me tocou? Senhor, com todas essas pessoas aqui se empurrando, como pode perguntar quem o tocou? Pedro não podia acreditar que Jesus tinha feito aquela pergunta. Jesus continuou olhando ao redor e finalmente uma mulher se apresentou. Fui eu que o toquei, Senhor. Estou doente há muitos anos. Gastei todo o meu dinheiro tentando sarar. Achei que se eu pudesse apenas tocá-lo, eu já ficaria curada. Jesus ficou feliz ao perceber a fé daquela mulher. Ele não poderia simplesmente continuar andando e deixá-la para trás. Fique feliz. Você está curada porque teve fé em mim. Vá em paz e aproveite a vida. Antes que Jesus e Jairo continuassem a andar, um dos servos de Jairo chegou por entre a multidão e disse: Não incomode mais o mestre. Sua filhinha morreu. Pobre Jairo, que golpe terrível para o seu coração de pai, que tristeza! Mas Jesus olhou para Jairo e disse: Não se preocupe, apenas tenha fé. Jesus pediu que Pedro, Tiago e João o seguissem até a casa de Jairo, e eles se apressaram para chegar lá. A casa de Jairo estava cheia de gente e todos chorando muito alto. Alguns nem conheciam Jairo, mas estavam ali demonstrando a sua simpatia e chorando junto com os familiares e amigos. Mande embora essas pessoas. Sua filha não está morta, está apenas dormindo. As pessoas riram quando ouviram Jesus falar isso, porque sabiam reconhecer quando uma pessoa estava morta. Mas Jesus ignorou a sua falta de fé e levou os 3 discípulos para dentro da casa, junto com Jairo e sua mulher. No quarto da menina, Jesus ficou ao lado da cama e estendeu a mão para a garota, dizendo: Menina, levante-se. A garotinha abriu os olhos e sentou-se. Imagine o seu grande sorriso quando ela olhou para os olhos de Jesus. Vocês devem dar algo para ela comer. A filha de Jairo estava viva e saudável de novo. Jesus não se alegrava apenas em curar as pessoas, mas também em dar vida nova para elas. Jesus também veio à Terra para nos salvar da morte e nos dar a vida. Nós adoramos um Deus que dá vida eterna. Cura junto ao tanque de Betesda. O verso para decorar está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, e diz: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto é dom de Deus. A mensagem é: Jesus vê nossas necessidades e nos ajuda. Jesus tinha ido a Jerusalém para assistir a uma festa. Enquanto caminhava sozinho, certo sábado de manhã, pensava profundamente. Logo, chegou junto ao tanque de Betesda. 5 belos pórticos circundavam o tanque. Aquele era o tipo de lugar que deveria ser tranquilo. Deveria estar cercado de arbustos verdejantes e flores coloridas. O local, porém, era de doença e miséria. Em toda a volta do tanque havia pessoas se debatendo. Ali estavam pessoas doentes, deitadas em todas as posições, ou então sentadas e encurvadas. Havia muita gente. Jesus parou e olhou em volta. Viu cegos, surdos e aleijados.
Viu alguns com problema de estômago e doenças de pele. Outros sofriam de problemas mentais. Seu coração transbordou de ternura por todos que se encontravam ali, desde as crianças aos mais idosos. Todos eles esperavam por um milagre. O lugar, porém, oferecia pouca esperança. Na maior parte das vezes, era um local de desapontamento. As pessoas esperavam que a água do tanque se movimentasse. Muitos criam que a água era agitada por um anjo e aquele que entrasse primeiro, após ser agitada, seria curado. Jesus sabia que aquilo não era verdade, era uma falsa esperança, mas as pessoas esperavam e observavam. E quando apareciam as ondulações, as pessoas mais ágeis corriam para frente. Em desespero pela cura, pisoteavam os menores e mais fracos. Em vez de um lugar de cura, era um lugar de morte. Jesus olhou através da multidão de doentes e se compadeceu deles. Desejava curar a todos eles. Foi tentado a fazer justamente isso. Mas aquele dia era sábado. Ele sabia o que aconteceria se ele os curasse naquele dia. Os líderes judeus ficariam muito zangados. Poderiam até mesmo matá-lo. Mas seu tempo para morrer não havia chegado. Seu trabalho na terra ainda não estava terminado. Jesus conhecia cada pessoa pelo nome e sabia qual era a doença de cada um. Percebeu especialmente um homem que estava aleijado havia 38 anos. Jesus sabia que o pecado causara a doença dele. Também sabia que o homem estava triste. Encontrava-se sozinho e achava que não merecia a misericórdia de Deus. Silenciosamente, Jesus se ajoelhou ao lado dele e se curvou para ver-lhe a face. Com ternura, Jesus perguntou: Você deseja ser curado? A esperança irrompeu no coração do homem. É claro que ele desejava ser curado. Ele não sabia quem era Jesus. Não sabia que Jesus poderia curá-lo. Cria apenas que sua única esperança seria entrar na água. Assim disse a Jesus: Senhor, não há ninguém para me ajudar. Eu não consigo entrar no tanque. Enquanto eu vou, alguém sempre entra no tanque antes de mim. Jesus não pediu ao homem que cresce nele, nem mesmo disse ao homem quem ele era. Sabia que ele não se sentia digno do amor de Deus. Jesus, porém, desejava derramar sua graça sobre aquele homem. Assim disse-lhe: Levante-se, tome sua cama e ande. O homem obedeceu. Nervos e músculos que não tinham sido usados durante anos foram trazidos à vida. De um salto, o homem ficou em pé, enrolou sua esteira e cobertor e se voltou para aquele que o havia curado. Jesus, porém, desaparecera em meio à multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo. Estava super feliz. Ele contava para todos com quem encontrava as boas novas sobre Jesus. Naquele dia, Jesus curou o corpo de um homem. A graça curadora de Jesus também levou o homem de volta a Deus. Com amor, Jesus nos diz: você quer ser curado? Ele deseja que sejamos sadios no corpo e no espírito. Ele também deseja derramar a sua graça sobre nós. Você também o aceitará e permitirá que ele seja o seu Salvador hoje? Um menino reparte. O verso para decorar está no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 16. E diz: não se esqueçam de repartir com os outros. A mensagem é: amigos repartem uns com os outros. Você já esteve longe de casa na hora da refeição sem ter nada para comer? Certo dia, muitas pessoas estavam longe de casa na hora da refeição. Mas Jesus tinha uma surpresa para elas. O sol brilhava sobre as águas, enquanto um menino caminhava à margem do lago. Ele não estava sozinho. Muitas pessoas de longe estavam indo para a encosta da montanha para ver Jesus. O menino, cuidadosamente, passou por entre a multidão, procurando um lugar para sentar bem à frente. Ouvia com atenção que Jesus falava a respeito do amor de Deus. Ele viu Jesus curar alguns doentes. Tudo era tão interessante que o dia passou rapidamente.
O menino nem se lembrou de comer. Sua mãe lhe havia preparado um lanche com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mas ele nem havia tocado no lanche. Já estava quase na hora do jantar. Os amigos de Jesus lhe disseram: O senhor não acha que as pessoas devem ir para casa agora? Já é tarde e elas devem estar com fome. O menino viu que Jesus não queria que as pessoas fossem embora com fome. Jesus, então, disse para os seus discípulos: Deem-lhes alguma coisa para comer. Jesus iria alimentá-los. Os discípulos pareciam confusos. Havia tanta gente, era preciso muita comida para alimentar a todos. Um dos discípulos de Jesus, chamado André, sorriu para o menino e perguntou: O que você tem nessa cestinha? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não é muito, mas posso dar para Jesus. O menino, então, ouviu Jesus perguntar aos discípulos: Quanto alimento vocês têm? Não temos nada, mas este menino tem um lanchinho e está disposto a repartir. Ele tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Isso, porém, não é suficiente para toda essa gente. Jesus, sorrindo para o menino, disse: Muito obrigado por repartir seu lanche. Primeiro, Jesus orou pelo lanche do menino. Depois, começou a dar aos discípulos pedaços de pão e peixe para que distribuíssem ao povo. Mais pão e peixe saíam da cesta do menino. E cada vez mais pessoas podiam comer daquele alimento. Mas ainda havia mais pão e mais peixe. O menino mal podia acreditar no que via. Levou muito tempo para Jesus alimentar a todos. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus disse: Agora, vamos recolher o alimento que sobrou. O menino ficou observando enquanto os discípulos recolheram 12 cestos cheios de sobras de alimento. Era apenas um lanchinho para um menino, mas aquele menino se dispusera a repartir. E Jesus foi capaz de alimentar todas aquelas pessoas com aquele lanche, porque ele as amava. O que você pode repartir hoje? Onde estão os 9? O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 103, verso 2, e diz: Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. A mensagem é: adoramos a Deus através da nossa gratidão. Você já teve catapora? Se você já teve, provavelmente tenha ficado em casa por vários dias em vez de ir para a escola. Se você tivesse ido à escola enquanto a catapora estava aparecendo na sua pele, outras crianças também teriam ficado doentes. Isso acontece porque a catapora é uma doença contagiosa. As pessoas transmitem a doença umas às outras. Na lição de hoje, 10 homens tinham uma doença contagiosa também. Certo dia, Jesus e os seus discípulos estavam caminhando em direção a Jerusalém. A estrada ficava na fronteira entre a Galileia e a Samaria. Quando estavam entrando numa cidadezinha, 10 homens gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós! Jesus virou-se para olhar e viu os barracos dos leprosos construídos do lado de fora da cidadezinha. Viu os leprosos vestidos com trapos, com os pés e mãos enfaixados. Ele percebeu imediatamente que aqueles homens eram leprosos. Jesus ficou muito triste quando viu esses leprosos. Ele sabia o quanto aqueles homens desejavam ficar curados. Ao ver o rosto deles, o coração amoroso de Jesus foi tocado. As mãos estendidas na direção dele, implorando, demonstravam um enorme desejo que eles tinham de ser curados. Os leprosos tinham ouvido falar de Jesus, sabiam do seu poder curador e ansiavam pelo seu toque para que pudessem ser curados também. Muito tempo antes de Jesus viver na terra, Moisés havia dado alguns regulamentos sobre os leprosos. Quando as primeiras feridas do leproso aparecerem na pele, ele devia mostrá-las ao sacerdote. Ele analisava cuidadosamente as feridas e mandava as pessoas voltarem para casa.
Depois de certo tempo, o leproso tinha que voltar a apresentar-se novamente ao sacerdote. Se as feridas não tivessem sido curadas, o sacerdote declarava a pessoa imunda. Ela estava leprosa. Os leprosos tinham que viver do lado de fora da cidade. Eles não podiam voltar aos seus familiares a menos que as suas feridas sarassem. Embora os leprosos mantivessem esperança, a lepra não tinha cura. 9 desses 10 leprosos eram judeus e um samaritano. Eles tinham ouvido sobre Jesus. Eles estenderam os braços para Jesus e lhe pediram ajuda. Vão, mostrem-se ao sacerdote. Por um momento, os leprosos podem ter ficado desapontados, mas de repente perceberam o que estava acontecendo. Jesus estava mandando que eles mostrassem a pele ao sacerdote. Os leprosos sabiam que tinham que se mostrar ao sacerdote. Se eles os declarassem curados, todos os receberiam de volta na cidade. Poderiam voltar a viver com suas famílias. O que estamos esperando? Ao correrem, eles perceberam que novamente estavam sentindo seus pés e mãos. As suas feridas haviam desaparecido, estavam realmente curados. Por mais que o samaritano quisesse chegar logo ao sacerdote e ser declarado limpo junto com os outros, ele parou e correu de volta para Jesus. Louvando e agradecendo a Deus, o homem caiu aos pés de Jesus e disse: Muito obrigado. Os olhos de Jesus brilharam. Apenas poucas pessoas que ele ajudava demonstravam gratidão. Ele olhou para a estrada para os 9 judeus que estavam correndo. Não foram 10 os leprosos que eu curei? Onde estão os outros 9? O samaritano foi o único que voltou para agradecer e louvar a Deus. Então Jesus se virou para o samaritano e disse: Levante-se e vá. Por causa de sua grande fé, você ficou curado. Grande alegria encheu o coração daquele homem. Ele adorou a Deus através da sua gratidão.